E aí, pessoal dos Segredos Revelados? Hoje vamos mergulhar em um tema que arrepia os cabelos da nuca e aguça a curiosidade: os anjos caídos. Mas prepare-se, porque vamos além das histórias básicas que você já ouviu. Prepare-se para desvendar os segredos mais obscuros, as motivações ocultas e os mistérios que rondam esses seres desde o princípio dos tempos. Anjos caídos, quem são eles? Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, aqui você encontrará fatos fascinantes sobre a Bíblia que você nunca imaginou. Não esqueça de curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A Bíblia nos apresenta seres celestiais de beleza estonteante, poder inimaginável e devoção inabalável a Deus, os anjos. Mas entre eles, existiu um que se rebelou contra o Criador, Lúcifer, o portador da luz, e arrastou consigo outros anjos em sua queda. Mas por que Lúcifer se rebelou? A resposta está em um desejo insaciável de poder e glória. Ele queria ser como Deus, usurpar o trono celestial e se tornar o soberano do universo. Essa ambição desmedida o levou a questionar a autoridade divina, semeando a discórdia entre os anjos e desencadeando uma guerra celestial. Após a derrota na guerra celestial, Lúcifer e seus seguidores foram banidos do paraíso e condenados a vagar pelas trevas eternas. Mas qual é o destino final desses seres? A crença tradicional os coloca no inferno, um lugar de sofrimento eterno. Mas a Bíblia realmente define o inferno como um lugar de punição eterna para os anjos caídos? A Bíblia menciona o inferno como um lugar de punição eterna, mas não o define explicitamente como o destino final dos anjos caídos. Alguns versículos que abordam o tema: Mateus 25, versículo 41, Apocalipse 20, versículos 10 e 14. Outra perspectiva os vê aprisionados em uma dimensão espiritual, separados de Deus e da luz celestial. A ideia de uma prisão espiritual para os anjos caídos se baseia em passagens como 2 de Pedro 2, versículo 4 e Judas 1, versículo 6. Essa prisão seria permanente ou haveria chance de redenção? A Bíblia não oferece respostas definitivas. Há quem acredite que os anjos caídos habitam a terra, influenciando a humanidade e disseminando o mal. A crença de que os anjos caídos habitam a terra se baseia em interpretações de versículos como Efésios 6, versículo 12 e 1 de Pedro 5, versículo 8. No entanto, a Bíblia não apresenta provas concretas dessa presença. Alguns acreditam que os anjos caídos exercem influência sobre a humanidade, incitando o pecado, a violência e a depravação. Mas como essa influência se manifesta? A possessão demoníaca seria uma forma direta de controle sobre as pessoas, levando-as a atos terríveis e perturbadores. A possessão demoníaca é um tema complexo, com diversas interpretações. A Bíblia menciona casos de possessão: Mateus 8, versículos 28 a 33, Marcos 5, versículos 1 a 20, mas a ciência e a psicologia oferecem outras explicações para alguns desses casos. As tentações que enfrentamos diariamente seriam sussurros dos anjos caídos em nossos ouvidos, desviando-nos do caminho da retidão. Como discernir entre as tentações e a nossa própria vontade? A Bíblia ensina que as tentações são provações que nos aproximam de Deus, Tiago 1, versículo 2 a 4. Discernir entre as tentações e nossa vontade exige autoconhecimento, oração e vigilância. A cultura popular, o ocultismo e até mesmo algumas religiões podem estar sob a influência dos anjos caídos, promovendo valores distorcidos e afastando as pessoas de Deus. Cabe a cada indivíduo buscar discernimento e discernimento para identificar e evitar essas influências. Ao longo da história, diversas lendas e mitos surgiram em torno dos anjos caídos. Mas como discernir a verdade da ficção? Seres gigantes mencionados na Bíblia, os Nefilins, seriam resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas. A Bíblia menciona os Nefilins em Gênesis 6, versículo 4, mas não há consenso científico sobre sua natureza. Alguns os interpretam como resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas, enquanto outros oferecem explicações alternativas. Lúcifer e Satanás são frequentemente considerados o mesmo ser, mas há distinções importantes. Lúcifer era um anjo de grande beleza e poder que se rebelou contra Deus, enquanto Satanás, adversário, é um termo geral que se refere a qualquer ser que se opõe a Deus. A representação dos anjos caídos na cultura pop é frequentemente distorcida e sensacionalista. É importante ter cuidado ao consumir essas obras e buscar uma perspectiva bíblica equilibrada. Diante de tantos mistérios, como podemos nos proteger da influência dos anjos caídos? Fortalecer nossa fé em Deus e desenvolver o discernimento espiritual são ferramentas essenciais para discernir o bem do mal e resistir às tentações.
Revestir-se da armadura de Deus, descrita em Efésios 6 versículo 10 a 18, nos protege dos ataques espirituais e nos fortalece na batalha contra o mal. Buscar a Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos nos aproxima da luz divina e nos afasta das trevas. O tema dos anjos caídos é complexo e envolve mistérios que ainda não foram completamente desvendados. A Bíblia oferece pistas e insights valiosos, mas também nos convida a ter fé, discernimento e buscar a Deus em meio às dúvidas e incertezas. Os anjos caídos, seres que se rebelaram contra Deus e foram banidos do paraíso, podem exercer influência sobre a humanidade. Mas como podemos nos proteger de seus ardis e fortalecer nossa fé? Em Efésios 6 versículo 10 a 18, encontramos a descrição da armadura de Deus, um conjunto de ferramentas espirituais que nos protegem dos ataques do mal. Revestir-se da armadura, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, nos torna mais fortes e resistentes às tentações. A fé em Deus é nossa maior arma contra o mal. Quando colocamos nossa confiança em Deus, reconhecemos sua soberania e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos caídos. Fortalecer a fé por meio da oração, leitura da Bíblia, meditação na palavra de Deus e comunhão com outros cristãos nos aproxima de Deus e nos afasta das trevas. O discernimento espiritual é fundamental para identificar as artimanhas dos anjos caídos. Através da oração, leitura da Bíblia e estudo da palavra de Deus, podemos desenvolver a capacidade de discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a luz e as trevas. Devemos estar sempre vigilantes, atentos às tentações e aos perigos que nos cercam. A Bíblia nos adverte para estarmos sóbrios e vigilantes, 1 de Pedro 5 versículo 8, e resistirmos ao diabo, firmes na fé, Tiago 4 versículo 7. A comunhão com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia, louvor e adoração nos fortalece espiritualmente e nos aproxima da luz divina. Quando nos aproximamos de Deus, as trevas se afastam. Viver uma vida santificada, de acordo com os ensinamentos de Deus, nos coloca em posição de resistência contra o mal. Abster-se de práticas pecaminosas, cultivar o amor ao próximo e buscar a justiça nos aproxima de Deus e nos afasta das tentações. Se você sente que está sendo influenciado por anjos caídos, procure a ajuda de um líder espiritual ou pastor experiente. Eles podem te orientar e te ajudar a discernir o que está acontecendo. Mas lembre-se, a Bíblia é a nossa principal fonte de conhecimento sobre os anjos caídos. Leia-a com atenção e busque discernimento para interpretar seus ensinamentos. A fé em Deus é a nossa maior proteção contra qualquer influência negativa. Fortaleça sua fé por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos. Os Segredos Revelados é uma comunidade que busca a verdade juntos. Compartilhe suas dúvidas, insights e reflexões nos comentários abaixo. Juntos podemos desvendar os segredos dos anjos caídos e fortalecer nossa fé em Deus. E não se esqueça, inscreva-se no canal Segredos Revelados para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos buscar a verdade e fortalecer nossa fé. Fortaleça sua fé e busque a Deus em primeiro lugar. Ele te protegerá de todo mal. Até a próxima!